Olá, companheiros de aventura, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Teorizando com Tsuki. Dessa vez com a review do bando do capítulo 853. Você é novo por aqui? Não sabe o que é review do bando? É muito simples. Toda semana, um pouco depois que sai o capítulo, eu crio um tópico no grupo Teorizando com Tsuki, cujo link está aqui embaixo na descrição. E lá vocês podem deixar seus comentários, suas teorias e suas opiniões sobre o último capítulo que saiu. Então, depois, um dos meus chanceleres irá escolher 5 perguntas que irão aparecer nesse vídeo. Essa semana, o chanceler que escolheu as perguntas foi o Paulo. E as perguntas escolhidas são as seguintes. Gabriel Ferreira. Pelo visto, o Sandy não vai voltar pro Luffy. E agora, o Brook também está sob o domínio da Big Mom. Estou ansioso pelo clímax dessa história, o grande casamento. De fato, como eu até que cheguei a comentar na review, o Sandy provavelmente está muito envergonhado com tudo o que aconteceu, tudo que ele disse pro Luffy, mesmo que fosse um teatro que fosse necessário, e ele ainda está preocupado com Baratie. Então, ele ainda não tomou aquela decisão que todo mundo quer que ele tome, ou seja, que ele vá lá, volte pro Luffy e volte a ser o Sandy que todos nós gostamos. Quanto ao Brook, realmente é um ponto fora da reta, né? Enquanto todo mundo está se soltando, enquanto tudo está começando a se encaminhar para um final, temos o Brook que é capturado. Isso realmente vai dificultar um pouquinho as coisas daqui pra frente. Então, ainda há chances desse casamento pelo menos acontecer. O seguinte comentário é do Gustavo Camelo. E ele diz: como é que a Big Mom ficou sabendo do tesouro lendário One Piece e que ele fica em Laftel, outro lugar lendário? Sobre a localização do One Piece, é meio que um senso comum. Se vocês quiserem, podem encontrar. Eu deixei tudo naquele lugar. O Roger nunca disse que deixou o tesouro dele em Laftel. No entanto, como foi a única ilha que apenas ele ficou conhecido por visitar, e todo mundo já vasculhou em todos os lugares, né, durante esses 24 anos, chegou-se ao senso comum de que o tesouro estava em Laftel. E você segue. E por que nesses mais de 26 anos ela nunca conseguiu traduzir esse Road Poneglyph, sendo que existia um bom número de arqueólogos antes do genocídio de Ohara há 22 anos atrás? Muito bem, ela pode ter tentado, né, mas pode ser que há 22 anos atrás ela não tivesse, assim, tanta força. Os arqueólogos de Ohara talvez fossem difíceis de convencer, né, e ela estava tentando arranjar outros meios para conseguir fazer isso, que é, no caso, ter uma filha da linhagem dos 3 olhos. Eu não sei porque que ela não convenceu o marido dela a ler essa pedra. Mas então ela esteve buscando outros meios. A gente não sabe onde ficava Ohara necessariamente. Talvez Ohara também fosse difícil de localizar. Como é que ninguém usou-se disso antes também é realmente um problema. Mas lembrando também que a mãe da Robin estava numa expedição. E o pai dela também se dá a entender que também estava numa expedição antes. Então eles eram muito dispersados pelo mundo, o que dificultava ir atrás desses caras. Realmente essa questão do Roger ter tido tempo de roubar o Road Poneglyph da Big Mom, para roubar uma cópia, deixa essa grande dúvida, né? Por que se as pessoas já sabiam que os Poneglyphs podiam levar a algum lugar diferente, não é? Algum lugar que ninguém tinha visitado, porque ninguém realmente apelou para Ohara? É uma pergunta muito boa. Eu imagino até então que é porque o pessoal se dispersava muito e talvez eles não fossem tão adeptos a ajudar os piratas a conseguir esse tipo de coisa, né? Você percebe que o objetivo da Ohara era só a história mesmo, e eles eram bem resistentes à ideia de usar o conhecimento dos Poneglyphs para, no caso, as armas lendárias. E o próximo comentário é do Augusto Sawami, mas eu quero até contar uma pequena anecdota do Augusto, né, que ele me deu um ataque cardíaco esses dias, e ele me deu um presente, tava até presente na última review, não sei se vocês conseguiram ver porque fica pequenininho aqui embaixo, que é um colarzinho do Enigma do Milênio. Eu estava lá no meu curso de boa, tranquila, e daqui a pouco ele me manda uma mensagem: ah, eu espero que tenha alguém na sua casa para receber uma encomenda. Aí eu, ué, como assim? Eu nem lembro de ter passado meu endereço para ele. Eu levei um susto. Meu, como assim? Como é que ele descobriu? Descobri esse ano que o Augusto, na verdade, ele é um ninja disfarçado, que na verdade ele é de Wano. Foi realmente muito ninja da parte dele. Simplesmente uma foto que eu mandei pra ele e pros outros chanceleres, que tinha a caixa que veio a câmera, tinha um selo bem pequenininho com o endereço de casa, muito assim, mal gasto assim, e mesmo assim ele conseguiu ver e conseguiu me mandar esse presente. Então, ó, eu quero morrer sua amiga, Augusto, porque isso foi
Isso foi muito do mal. Caramba, fala sério, muito ninja da sua parte. Mas de qualquer forma, agora a gente vai pro comentário seu, que é muito grande. Então eu vou ler o seu comentário primeiro e a sua primeira pergunta. Não vai dar pra ler as duas perguntas, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Então, o comentário é o seguinte: capítulo muito bom e interessante. Finalmente Chopper está começando a usar o mundo dos espelhos de maneira estratégica. Finalmente, né? Porque já faz um tempão que ele falou que ia fazer isso e não tinha trago ninguém ainda pra dentro do mundo dos espelhos. Pedro detonando tudo, literalmente, contra Tamago e seus minions. E Brook virando o novo animal de estimação de Big Mom. Meu Deus, que cena foi aquela? Aguenta firme, Brook. Então agora, algumas perguntas. Ele faz duas perguntas, eu vou ler a primeira. Se vocês quiserem ver a segunda, já sabem. Grupo Teorizando com Tsuki, no tópico review do bando. Então a pergunta é a seguinte: pelo que a Big Mom fala, tive a impressão de que a raça dos Três Olhos tem algum poder que pode se equiparar com ouvir a voz de todas as coisas de Gold Roger. Sim, foi o que deu-se a entender. Que por isso ela aguarda ansiosamente o despertar do terceiro olho da Purim. Exato. A pergunta é, será que esse despertar já ocorreu, dado que ela já abriu esse terceiro olho? Se já aconteceu e ela estiver escondendo da mãe dela, aumenta aquela teoria que eu vim falando nos vídeos anteriores de que no final a Purim vai trair a própria mãe. Que ela não pareceu muito feliz com a mãe em vários momentos quando ela não estava atuando, né? Ai, eu já estou até me cansando dessa mulher, que ela tem minha como filhinha favorita. Então sim, daria mais força, talvez ela estivesse escondendo isso. Mas seria uma coisa bem FDP da parte dela, né? A mãe dela há anos procura um jeito de ler aquele Road Poneglyph e ela já sabe e fica escondendo. Eu acredito que não. Ela abriu o terceiro olho, né? A gente vê ele aberto, mas ela não despertou o poder que existe nele. Embora muitos personagens que tenham três olhos, geralmente os olhos deles sempre ficam fechados e só abrem quando ele estiver usando o poder em si. Como, por exemplo, é o Riei, que ele usa isso pra localizar a irmã dele, entre outras coisas. Então, é possível já ter se despertado e ela tá lá escondendo as fichas da própria mãe. O penúltimo comentário é da Tuane Reis, e ela diz o seguinte: Mama disse que Roger deu um olé nela e roubou a maneira de chegar a Laftel. Mas peraí, não foi por causa dele que a bendita da ilha tinha ficado importante e conhecida pelas pessoas fora do governo mundial? Sim, de fato. Chegar em Laftel já era importante antes do Roger? Talvez já existissem lendas sobre a ilha, certo? E como o Roger foi o primeiro a chegar lá, ela ficou, não, agora todo mundo tem que chegar. Como ele foi o único que conseguiu chegar naquela ilha lendária, que ninguém sabia que existia, agora quem chegar ali vai se tornar o rei dos piratas, que vai ter ultrapassado o Roger. Tipo, a gente pode fazer um paralelo com Skypiea, por exemplo, né? Ela era uma ilha de fantasia até alguém lá pisar, né? A gente sabe que ninguém ali acreditava que a Ilha do Céu existia, malemar o Cricket, né, que ajudou eles a subir. Aí depois que o Luffy subiu, até mesmo o Bellamy acredita na existência dela. Eu acho que talvez seja algo parecido. Foi erro de tradução ou esqueci de alguma coisa? O que é tão relevante naquela ilha? O rei dos piratas, então, é só alguém que chega até a ilha final? É a minha certa implicância com o Roger. A gente dá tanta importância pro rei dos piratas, mas eu acho que em vida, até porque viveu muito mais, o Barba Branca fez muito mais coisa do que o Roger. Ainda tá muito mal explicado o que fez do Roger Rei dos Piratas. Tudo bem, ele chegou numa ilha em que ninguém tinha chegado antes. Mas mesmo assim, né, isso... Talvez, como você disse, Laftel já fosse importante. Muitos piratas imaginavam como chegar lá. Muitas pessoas comuns que tentavam chegar lá. E foi o Roger o primeiro. Isso foi, meu Deus, a ida do homem à lua, certo? Então, por causa disso, por um ato tão importante, que ele acabou se tornando o rei. Porque, em geral, parecia que ele só estava dando rolê de um lado para o outro pelos mares e, eventualmente, decidiu chegar a essa ilha no final da sua vida. A ilha esconde a tempestade do mundo e alguns sabem disso? Ou eu só perdi alguma coisa mesmo? Não só você, acho que todos nós estamos com uma parte da história perdida e que nós queremos saber, né? Porque qual é a importância de Laftel? Porque tantas pessoas querem ir a Laftel, sendo que o conhecimento de leitura do Poneglyph é limitado, né? É realmente muita coisa que tem que explicar ainda. Quer dizer que antes mesmo do One Piece,
A Laftel já era um objetivo, então qual que é a importância do One Piece em si? E voltamos àquela velha pergunta, então o que é o One Piece? É como eu te disse, aparentemente nessa história deu se entender que Laftel já era importante. Então, ela realmente seria a tempestade do mundo, como você disse. E o último comentário é do Tárcio Lima, e ele diz o seguinte: Luffy tá em estado deplorável. Acho que qualquer encarregado da Big Mom um pouco forte é capaz de derrotar ele. Seria uma deixa pro Dragon aparecer e salvar ele? Aí, como eu falei na minha revisão do capítulo 853, essa questão que ele tá citando é minha teoria do Dragon já estar em Whole Cake. De fato, o Luffy tá num estado muito deplorável, ele tá quase desmaiando e então, até então ele está sozinho. Claro que logo vão descobrir que ele foi pra cidade e vão atrás dele. Mas, enquanto isso não acontece, esse é o momento pro Dragon, supostamente ele estando infiltrado na ilha, aparecer para ajudar o seu filho. Até porque é o filho dele, né, gente? Pelo amor de Deus. Se ele ajudou em Loguetown, porque ele não ajudaria agora? Se ele estivesse ali sozinho, daria tempo de aparecer, ajudar o menino e depois sumir de novo, pra ter certeza que ninguém ia descobrir. Aí no capítulo seguinte nós vimos que o Luffy tá desmaiado, mas ele tá todo enfaixado, ou seja, alguém cuidou dele. Se isso não acontecer, não tiver nenhuma referência, como eu disse na minha review, eu acho que essa teoria terá que ser descartada, o que é realmente uma pena. Mas eu fico com a minha review do bando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de conferir aqui embaixo na descrição links dos meus parceiros, meus companheiros, meus líderes de frota e também deixar o seu like, inscrever-se no canal se você não é inscrito, entrar no grupo Teorizando Kutsuki, na página Teorizando Kutsuki, tudo do canal para ficar por dentro de tudo o que acontece. E também confira os outros vídeos, caso você ainda não tenha visto, da tela que entrará daqui a pouco. Então é isso, gente. Muito obrigada e nos vemos no mar.